Olá, meu nome é Arthur Frota e esse daqui é o Rafael. O Rafael trabalhava como caixa de supermercados em um grande supermercado aqui da região. E ele tinha um sonho de mudar de vida. Ele tinha um sonho de mudar a vida dele e da família dele. E como é um bom menino obstinado que busca realmente crescer, ele começou a estudar programação. E ele via na tecnologia a grande oportunidade dele crescer e mudar a vida dos seus entes queridos. O Rafael me procurou, eu contratei ele, ensinei ele a programar e ele prosperou. E esse aqui é o Juarez. Juarez é diretor de tecnologia de uma grande home center do Nordeste. Ele me procurou no meio da pandemia, desesperado. Ele chegou para mim e falou: Arthur, como eu posso manter centenas de empregos se minhas lojas estão fechadas e a única forma que eu vendia até então era no offline. Ele contratou a nossa solução, estruturou na companhia dele, as pessoas começaram a vender dentro do digital e o Juarez prosperou. E não só ele, os colaboradores deles também. Como é bom a gente ver as pessoas prosperando, crescendo, realizando sonhos, ainda mais quando a gente tem a ver com essa realização. Mas essa história que eu estou contando para vocês, ela não começou aqui. Ela começou em 1992, no Maracanaú, uma cidade que eu nasci. Eu, um jovem sempre inquieto, sorridente, brincalhão, gostava de criar as minhas brincadeiras, gostava de imaginar o futuro, aprendi a consertar computadores novos. Inclusive, meu primeiro computador eu ganhei de um tio, peguei várias peças usadas dele. Essas peças usadas eu formei o meu computador, aprendi a consertar computador porque eu queria ter um computador. Aprendi a fazer sites, aprendi a fazer blogs no tempo e aprendi a me fascinar com a inovação e a tecnologia. Nasci em uma família simples, comum, com uma família brasileira, estudei em escola pública, sou filho de pais separados, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade e sempre fui um jovem muito, como é que eu posso dizer, líder ali dentro da minha casa, sempre busquei responsabilidades. Eu tinha sonhos de mudar a vida da minha família, tinha sonho de prosperar, de proporcionar coisas para o meu meio, para o meu entorno, que eu não podia proporcionar naquele tempo. Mas um jovem que estudou em escola pública, sem muitos recursos, já sonhava grande? Sim, pois eu sempre fui inocente para poder sonhar. Fui operador de call center, também fui gestor de tecnologia e professor numa escola técnica da minha região, onde eu capacitava jovens na tecnologia, a programar, enfim, a projetos, processos. E também, logo novo, fui gestor em uma pequena empresa de tecnologia de Fortaleza. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não estava feliz nesse tempo. Eu queria empreender. Eu via no empreendedorismo a grande ferramenta e a oportunidade que eu pudesse prosperar, que eu pudesse crescer e não só isso, que eu pudesse impactar pessoas, mudar o meu entorno, pois empreender é sobre ajudar pessoas. É menos sobre o racional e mais sobre o humano, sobre o que o teu negócio está disposto a transformar. E sabe, eu recebi o melhor empurrão que eu poderia receber para começar a empreender. Eu fui demitido. Eu estou falando, parece motivacional eu falar isso para vocês, mas eu não fiquei feliz quando eu fui demitido. Pelo contrário, eu me sentia um fracassado. Como assim? Eu me considerava bom, eu fui demitido. Eu não entendia. Mas foi o melhor empurrão que eu poderia receber. Pois eu vi que ali era a oportunidade para eu colocar em prática tudo que eu havia estudado, treinado e visualizava para o meu futuro. E foi aí que eu fundei a Talos, logo depois dessa demissão. Mas antes de avançar, eu queria relembrar uma coisa para vocês. Pessoal, eu estou no TEDx Iracema. Eu estou muito feliz por isso. Como um jovem sonhador, sempre me inspirei em histórias de sucessos. Confesso para vocês que eu já assisti dezenas, centenas de palestras no TEDx, no YouTube, certo? E ficava me inspirando nessas histórias. E olhar que eu estou aqui contando um pouco da minha história, tentando inspirar vocês no TEDx Iracema, eu preciso confessar que eu estou muito feliz, eu não poderia esconder essa minha felicidade. Mas sempre honrando a nossa história, sabendo de onde viemos, quais as nossas raízes. Isso é muito importante. Para que com isso a gente consiga ter clareza
para onde vamos, o que vamos construir. Com raízes fixas, fortes, sólidas, a gente possa visualizar grandes coisas e construir grandes coisas. Os pilares mais importantes para você crescer, ele está no direcionamento de você ser. Você ser vem de dentro. Depois você fazer, para que aí sim você possa vir a ter. E como é importante a gente viver cada momento como esse. Pois prosperidade, pessoal, vem do latim de prósperos. Prosperidade é dar certo, caminhar bem, é caminhar junto. Prosperidade é algo positivo, é algo coletivo. Prosperidade na economia é gerar riqueza, gerar valor, e o dinheiro, ele potencializa o que você tem por dentro. E quando a gente para analisar valores, logo me vem à mente, não o lado monetário, me vem à mente os valores que está dentro de mim. E desses valores eu aprendi muito com a minha vozinha diva. Ela que me ensinou a ser cristão, me ensinou a ser católico, fui coroinha na igreja, ela me ensinava de um jeito diferente que até hoje impacta a minha vida. Ela falava para mim, não sei se a avó de vocês também falavam assim, meu filho, os antigos diziam tarará, tarará, e ela dava o sermão, ela mostrava o que eu precisava melhorar. Ela contava uma história, me lembrando agora, ela falava assim, meu filho, os antigos diziam, se você não arruma a sua cama, se a sua casa é desorganizada, a sua vida é desorganizada. Pô, vó, não entendia naquele tempo, mas olhando a ótica de agora, olhando as nossas empresas, os nossos negócios, de fato isso faz total sentido. Então isso impactou muito dentro de mim. E para mim é muito especial trazer a minha vozinha aqui para esse palco, porque ela faleceu com um pouco mais de um mês. E eu amava muito ela e confesso para vocês que eu não estava preparado para a partida dela. Mas olha que legal, porque é imaginar e perceber como a vida da minha avó aqui na Terra foi impactante para mim. E não só para mim, para muitas pessoas, que ela era muito admirada e muito amada. Isso é realmente você viver para sempre, é ser lembrado pelas pessoas, é saber o quanto você impactou pessoas de forma positiva. Quanto você gerou valor. Olha o que é o valor mesmo de fato. Analisando tudo isso, eu vejo como foi importante para mim fundar a minha empresa numa garagem com pouco recurso no Maracanaú. Eu só tinha pouco recurso monetário, mas recursos de valores, de força de vontade, isso eu tinha de sobra. Então fundei logo depois de uma demissão em Maracanaú, e esse era o meu combustível para crescer. As minhas raízes para crescer, o porquê eu fazia tudo isso, sempre estava muito claro. E logo depois de ter fundado a empresa na garagem, eu já começava com uma promessa grande. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu tinha um Pink e o Cérebro desenhado lá na nossa garagem e eu já falava para os meus estagiários, a nossa daily lá diária, que seríamos a maior plataforma de atendimento digital para pequenas e médias empresas do Brasil. É uma pessoa muito sonhadora, numa garagem em Maracanaú, pensar dessa forma, sim, porque grandes coisas começam aqui. Isso é muito importante, você saber para onde vai, ter essa visão para onde você vai. E logo após de montar a Talos em uma garagem, eu fui convidado para entrar no Porto Digital de Recife, mais aproximadamente no CESA, no Porto Digital de Recife, para ser acelerado em uma aceleradora lá. E a gente levantou o primeiro e o único investimento que a Talos levantou até então, até o exit de 9 dígitos, que foi um investimento de R$75 mil. E a gente honrou muito esse investimento. Porque eu trazia dentro de mim a responsabilidade que era pessoas confiando em mim. Eu estava numa garagem em Maracanaú e naquele tempo, eu confesso para vocês, eu não era visto como um grande empreendedor, eu era visto como desempregado. Eu precisava criar o que eu estava querendo criar. E esses R$75 mil que eles aportaram se transformaram, adivinhem só, em 14 milhões para os investidores anjos. Pode parecer um valor grande, né? 180 vezes do investimento que eles colocaram. Sim, é grande. Mas prosperidade é coletivo. E que massa foi eles acreditarem em jovens que estavam numa garagem em Maracanaú e eles de Recife, eles colocaram R$75 mil. E eu queria honrar, porque isso eu também aprendi com a minha avó. Ela falava para mim que, meu filho, se você tem responsabilidade com o seu dinheiro, tenha mais ainda com o dinheiro dos outros. Então, honre as pessoas que acreditam em você. E isso eu sempre honrei. Pois prosperidade na filosofia
é se dar bem, é caminhar bem, é se inspirar ao longo do tempo. E inspiração eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, de Valma, inclusive está aqui hoje no TEDx, fico muito feliz por ela estar me assistindo. Ela sempre me inspirou por ser uma mulher guerreira, batalhadora, sonhadora, realizadora e obstinada acima de tudo. E ela me inspirava porque eu queria ajudar ela, eu queria comprar uma casa para ela, eu queria dar melhores condições para ela. Isso me inspirava a ser uma pessoa melhor, responsável, enfim. Então isso para mim era muito importante. Eu me inspirava na minha mãe todos os dias. E com isso eu fui me tornando um construtor de cultura. Sim, um líder de pessoas, saber realmente agregar diferentes skills ali dentro da minha empresa para que eu pudesse criar grandes coisas de impacto. A gente tinha um lema na Talos, que a Talos era feita para quem sonha grande, para os desenrolados. Essa era a nossa cultura, a cultura do campeão que estava na nossa cabeça, porque a gente começou numa garagem. E tem que ser campeão, tem que ser obstinado, tem que ser desenrolado para construir aquilo que estávamos construindo. Quantas pessoas tiveram vidas mudadas? Isso eu fico muito feliz e muito orgulhoso em saber que, sim, fizemos um exit, uma venda final de 2024 de 9 dígitos, a maior aquisição da RD Station até agora. Mas não é só sobre isso. É saber que quanto mais somos grandes, quanto mais prosperamos, quanto mais crescemos, mais pessoas podem ter a vida transformada e impactada. Pois prosperidade na espiritualidade é caminhar leve, é sim caminhar bem, mas prosperidade é crescer junto. E essa sempre foi a nossa base, a nossa cultura. Crescer junto, se conectar com pessoas. Eu sempre busquei ser um líder humano, entender as pessoas, saber a motivação correta de cada pessoa para que eu consiga extrair o máximo dela. Pois pessoas com brilho no olho, com força de vontade, só querem uma oportunidade. E esse lado humano eu aprendi com a minha esposa Amanda, que também está aqui hoje. Ela esteve comigo logo no começo da Talos. Quando poucos acreditavam, ela ia lá e dizia: não, Arthur, vai dar certo, isso é bom, isso é legal. E ela não entendia nem o que eu fazia direito. E ela estava lá me incentivando. E eu mostrava com brilho no olho, ela disse que o que conquistava ela era o meu brilho no olho, a minha vontade de realizar, de crescer, de impactar. Porque dificilmente eu falava sobre o dinheiro que isso ia trazer. Eu falava sobre o que a gente estava transformando e o que a gente estava criando. E isso me ajudou a ser uma pessoa melhor. Pois o Arthur cresceu, prosperou, quando ele focou no ser, em primeiro lugar. Quando a gente analisa o nosso futuro, o que ainda vamos criar, quais as nossas motivações, eu posso dizer para vocês que continuam as mesmas. É impactar pessoas. Criar grandes coisas. E o futuro que queremos construir é coletivo, é plural, é próspero e se conecta com muitas pessoas. Pois a gente quer criar coisas ainda maiores. Pois se conseguimos impactar milhares de pessoas com a Talos, com pouco conhecimento, sem ótica, sem visão, muito bem, das melhores práticas, o que podemos criar ainda mais para frente? Coisas muito maiores. E muito mais impacto e muito mais transformação quando a gente olha o porquê empreendemos. O empreender é nobre, é sobre ajudar pessoas. O Rafael, ele prosperou, mas não só o Rafael. Centenas de colaboradores nossos prosperaram. Eu tenho diversas histórias para contar para vocês sobre isso. Realmente, eu fiquei em dúvida qual eu ia trazer para cá. Mas não só ele, o Juarez prosperou. Mas não só o Juarez, os colaboradores do Juarez. Milhares de clientes nossos prosperaram também, cresceram com a gente, se desenvolveram com a gente. A minha avó prosperou quando saiu lá de Oiticica, no interior do Ceará, para criar os filhos na capital e dar uma vida melhor para eles. Ela prosperou, ela cresceu. E ela vive dentro de mim. Eu sou reflexo também do amor dela na minha vida. A minha mãe prosperou. Quando ela não desistiu da família, ela foi lá batalhar por proporcionar coisas melhores para a gente. E eu quero honrar a cada dia tudo isso, todo esse amor, todo esse cuidado. E ela ainda prospera, porque ela sabe os porquês movem ela. E a Amanda, a minha esposa, prosperou quando resolvemos caminhar em conjunto.
como é importante o casal caminhar em conjunto. E nessa unidade, a gente entende que o nosso amor, a nossa conexão pode transformar ainda mais pessoas. Os nossos filhos que ainda estão por vir podem prosperar, vão prosperar porque vão impactar pessoas, vão se conectar com pessoas. Isso é engrandecedor. E o grande segredo, pessoal, é quando você entende que prosperidade, ela não é uma linha de chegada. É o encontro com a sua melhor versão. Obrigado.